A lição de hoje é de número 38, conta particular. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 42. Jesus disse: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Vamos ler, depois voltamos a debatê-lo. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence, a paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da iniquidade estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. No final ele fecha assim, resumindo tudo que a lição quer falar. Então, lição de número 38, conta particular, mostrando que cada um de nós temos uma conta particular a quitar. Eu acredito que é com a nossa consciência, não com Deus, né? Com a nossa consciência. Essa conta, ela é o que nós deveremos resgatar para alcançar a proximidade, a identidade nossa com o nosso Criador. Então, esse é Jesus dizendo a Jerusalém, e muitas pessoas usam essas passagens para dizer que Jerusalém é uma cidade especial, que é terra de Jerusalém especial, que o povo de Jerusalém é especial, e fica até hoje nessa briga lá, e um e o outro falando sobre como se ainda Jerusalém e o povo de Jerusalém, os hebreus, fosse algo criado, separado de nós na criação divina. Não, Jesus fala a Jerusalém, ele estava na cidade de Jerusalém, e então ele fala: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Ele estava entrando em Israel no sábado, na sexta-feira de Páscoa, né? Era o momento dele entrando na cidade de Israel, e no meio daquela balbúrdia, uns gritavam a favor, outros eram contra, e ele está falando sobre Jerusalém, se você conhecesse, né, digamos assim, o prêmio que você está tendo
de eu estar aqui, de eu ter nascido entre vocês, de eu ter vindo entre vocês, de vocês serem testemunha ocular da minha presença na terra. E se convertessem, aceitassem, né? O que seria de vocês e de todo o planeta. Mas não está falando a cidade. E aqui nós vamos ver a clareza como Emmanuel fala sobre as coisas terrenas, né? Descartando sempre a mensagem do Cristo, que é espiritual e nunca material. Então não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com símbolos, e não tem nada a ver com cidade, com espaço territorial, geográfico do planeta. Então, a exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, e não à cidade, né? Então, está falando mais, coração do homem, por quê? Porque o coração do homem é o templo vivo do Senhor, né? E diz mais, que a cidade de ordem material, a cidade material, as construções, destinado à ruína, vão todas acabar, destruir, ser comida pelo tempo, e a desagregação nos setores da experiência, vão desaparecer por serem consumidas, cada um no seu tempo, por atender seus objetivos. Então a matéria não existe nada neste mundo material que é mais santo, mais poderoso, mais divino. Não existe. Desde a pedra mais simples para o que quer que seja que a gente diz que é santo, não tem nada disso. Nós somos espíritos, nem desse planeta nós somos. Portanto, aquilo que é mais espiritual é o que não está na Terra. O que está na Terra é material e está para nos servir, para servir a nossa evolução. Nós é que, na tentativa de nos tornarmos especiais, e isso existe no nosso ego, às vezes a gente dá a uma determinada joia que a gente possui, a uma determinada cidade neste planeta, a um determinado local, uma ideia de valor, de importância maior. Mas é tudo coisa do homem, na cabeça do homem, tudo vira pó, tudo é átomo agregado, tudo se desfaz. É na hora das catástrofes ambientais que a gente percebe que tudo é igual, que a natureza não poupa nada, que ela destrói tudo quando ela vem, seja com a chuva, com furacão, com terremoto, com o que ela quiser, ela vem e desfaz de tudo e tudo volta à matéria primitiva que era. É onde o homem acorda, que muitas vezes ele constrói uns palácios, santuários tão chique, tão lindo para guardar alguma coisa ali dentro, e começa a afirmar que aquilo ali é sagrado, aquele local é importante. Na hora que vem um terremoto, vem um furacão, tudo derruba tudo, acabou tudo e pronto, final. Não sobrou nada. Aí o homem pensa, puxa, para que tanto gasto, né? Tanto tempo numa coisa que não tem importância nenhuma entre uma areia, uma pedra e o santuário que a gente construiu. Então, e ele continua assim: imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Ou seja, ele está dizendo, imagina como o mundo seria se nós conhecêssemos qual o significado real da paz íntima, quais são as emoções, os sentimentos, os pensamentos que nós poderíamos registrar em nome da paz íntima. Porque a gente fala assim, paz íntima é ter a cabeça tranquila, né? Paz íntima é eu não carregar mágoa de ninguém, culpa por não ter feito mal a ninguém, né? Desaparece o medo, a dor. A gente pensa assim que a paz íntima, na nossa visão mais simplória, nós ainda não conhecemos o que pertence à paz íntima. E Jesus está falando, olha, se vocês conhecessem, soubessem, tivessem uma leve noção da paz íntima, ele está dizendo, o mundo seria diferente. E aí, em virtude, continuando, né, da quase geral desatenção
a esse imperativo da vida é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Como nós não nos atentamos à chamada paz íntima, como nós não sabemos o que isso significa, como nós não temos a verdadeira noção e nem sequer procuramos a ter, acaba que a gente cria atritos dolorosos e provocamos débitos escabrosos. Para nós, a paz, para o homem, a paz é o silêncio das armas, é quando não tem guerra. É isso que a gente chama de paz, né? Quando não há violência, não há o forte impondo ao fraco. É isso que nós entendemos como paz. E não é essa paz, é a paz espiritual, que é muito mais profundo e que, quando alcançada, naturalmente essa paz externa do mundo já está resolvido. Porque esse silêncio, de nada adianta eu alcançar através de lei, de imposição, de arma, de poder, de força, né, a paz no mundo. Ou seja, vamos supor que eu me tornasse uma nação poderosa e eu proibisse qualquer país ter guerra, violência, atrito, briga. Mesmo isso não é paz, né? Porque está sobre o imperativo de uma nação, que a partir de um determinado momento, isso muda toda hora, o poder a cada momento sai de um povo, vai para outro povo. Nós vemos pela história, os egípcios eram muito poderosos, depois os romanos passaram a ser muito poderosos. Hoje nós temos os Estados Unidos, tivemos uma época entre os Estados Unidos e a União Soviética, hoje é mais os Estados Unidos, e assim está indo, mudando de poder o tempo todo. Imposto, né? Às vezes a gente vê a imposição de um país para impedir a guerra entre outros dois países, mas isso ainda não é paz, né? Não é paz. A paz verdadeira é aquela que nasce no íntimo de cada um de nós. E é isso que nós não conhecemos, que Jesus está dizendo. E aí ele diz assim: atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Ou seja, vamos ficar atento ao que o Mestre nos colocou sobre a paz íntima, um dia por vez. Cuida da sua paz íntima hoje, amanhã, depois de amanhã. Não faça. O título é a paz íntima. Sob o título da paz íntima, não crie projetos de vida, perspectiva de vida, amanhã, depois de amanhã, porque aí você já perdeu a paz íntima do dia. Compreenderam? A paz íntima nós só cuidamos no dia, durante o dia, tá? Amanhã eu cuido daquele dia. Eu não faço o projeto, porque se eu parar de viver o meu dia para pensar o que é que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer amanhã para manter a paz íntima, eu já não estou vivendo o dia de hoje e já não tenho mais a paz íntima, porque eu estou tendo uma preocupação que não cabe ao dia de hoje. É uma preocupação fora do tempo. Tá bom? Quando você dá importância ao hoje, o futuro ele tende a desaparecer, e mais ainda, o passado não tem mais importância. Porque como o seu passado não pode mais te favorecer elementos que não seja experiência, conhecimento que você tem hoje para agir no hoje, então o passado perde totalmente a finalidade. Normalmente nós começamos a dar importância ao futuro ou ao passado quando por algum motivo na nossa vida, consciente ou inconscientemente, eu não estou satisfeito, né? Eu não estou satisfeito com o que está acontecendo na minha vida, com a vida que eu tenho
agora. E então é uma maneira de eu empurrar com a barriga, enfrentar o que me leva a essa situação de desânimo, de insatisfação com com a minha vida. Então eu vou navegar. Eu quero sorrir um pouco hoje, não estou satisfeito hoje, então eu vou no passado para buscar alguns dias que foram bons na minha vida, ou eu fixo muito na manhã para acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje, e assim eu não tenho que fazer nada hoje, e hoje passa rápido. Quando nós aprendermos a dar valor no hoje, eu vou entender que para que eu dê valor ao hoje, eu tenho que lidar com os problemas, enfrentá-los. De maneira que hoje vai me proporcionar toda a satisfação de viver que eu preciso para a minha vida hoje. Não será tão satisfatório viver o hoje, o presente, que eu não me importo mais se eu vou acordar amanhã. Porque o hoje, até onde eu estou, está ótimo, está muito bom, né? E não vou me preocupar com o passado, porque ele não pode me trazer nada de diferente, não mudar nada como eu estou. Vamos imaginar que... quer ver uma coisa muito interessante para a gente entender isso? Vamos supor que eu tivesse uma notícia maravilhosa. Esse exemplo eu só consigo fazer ele em curto tempo, porque nós somos eternos insatisfeitos. Então, vamos supor que eu desejo algo muito, muito importante na minha vida. E isso acontece como um milagre, agora, né? Então, com certeza, por uns 10 minutos da notícia, eu vou estar dizendo que eu não quero mais me preocupar com o futuro, que eu não quero mais me preocupar com o passado, porque a notícia é tão importante que eu quero viver esses 10 minutos na presença da notícia. Na alegria que ela me traz, na paz, na esperança que ela me traz. Por que eu falo 10 minutos? Porque depois, cada tempo que passar, aquilo já vira costume, você já está insatisfeito de novo, já está querendo outra coisa. Mas vamos supor, então imagina que esse 10 minutos tornasse um dia inteiro, 24 horas. 10 minutos. Você vê os olhos de uma pessoa brilhar, às vezes, no máximo 10 minutos por uma notícia. É isso? Então, agora você vai ver os olhos de um cristão brilhar 24 horas. A cada 24 horas, os olhos dele brilharão pela grande oportunidade que Deus lhe deu para viver mais 24 horas. Porque ele ama tanto a vida dele é o resultado de tudo que ele trabalhou minuciosamente para experimentar no hoje. É fantástico. Não tem nada ali que ele não tenha escolhido. E quando algo acontece que ele não tenha escolhido, em imposição, consequências de atos cometidos em outra existência, em horas anteriores, ele está lidando com aquilo para entender, compreender, aprender, enfim, torna-se também muito precioso, mais um item precioso na página do dia. Tá certo? Então fica tudo importante, fica tudo maravilhoso, fica tudo ótimo. E se alguém dissesse assim, mas e amanhã? O próprio cristão diria assim, larga de pensar no amanhã, hoje é tão bom que eu quero viver hoje, dando a impressão assim, se eu pudesse, o hoje nem virava mais amanhã, eu ficaria hoje por todo sempre. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente a refletir nos séculos que perdemos. Por quê? Porque quando eu percebo quanto é importante o hoje e o agora, eu fico falando assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi para trás? Muitas vezes, até no dia de hoje, quando eu desperto para a importância do presente, eu passei uma vida inteira só sonhando com o futuro. Tudo que eu fiz na minha vida é para que um dia, amanhã, eu tivesse alguma coisa. Então eu não vivi meu presente.
eu joguei, eu descartei, né? E passei a viver unicamente o futuro. Eu usava o presente para arranjar coisas, para providenciar coisas, para desfrutar no futuro. Eu não tive presente. E aí quando eu descubro que o presente é importante, aí ele está dizendo assim, aí a gente pensa, meu Deus, aí que nós vamos pensar, eu desperdicei milênios, séculos, anos atrás, tá? Muitas pessoas dizem assim, mas isso não é ser uma pessoa relaxada, não é deixar, não é, se você não pensa no futuro, você não é uma pessoa imprevidente? Não. Previdência é uma pessoa previdente, é uma pessoa que ela deixa para se ocupar de um determinado problema, mesmo sabendo que ele vai aparecer, ela vai se preocupar quando ele aparecer, porque ela vai se preparar para quando acontecer. Mais ou menos assim. Vamos dizer que alguém diga, olha, você está muito bem agora, mas amanhã pode ser que você perdeu o emprego. Você está muito bem porque você está tendo um emprego, mas você trabalha com carteira assinada, então você sabe que nesse país mudou alguma coisa, puf, mandou você embora. É verdade. Isso é uma realidade que nós temos que lidar com ela. Mas uma pessoa previdente não é aquela que no dia, todos os dias do trabalho dela, ela fica pensando no dia que ela vai sair, o que ela vai fazer, se ela vai procurar outro emprego. Não. Ela sabe que pode acontecer. Então, quando ela sabe o que pode acontecer, ela amadurece, ela trabalha o assunto, ela amadurece, ela se prepara, ela aprende a agir com essa notícia. Dessa maneira, ela não fica lá no futuro com medo, no presente que vai acontecer. Ela vai vivendo, quando acontece ela está preparada, ela resolve como ela havia se preparado e assim vai sendo sucessivamente, um dia após o outro. Nós estamos saudáveis, um dia nós vamos morrer, todos nós. Imagina eu passar uma vida toda com medo da minha morte. Isso é ser previdente? De forma alguma. Isso é meio ser paranoico, né? Previdente é eu lidar com os assuntos da vida. Eu tenho que amadurecer com as hipóteses. As hipóteses são temas que eu tenho que trabalhar, assuntos que eu tenho que estudar, aprender, trabalhar com ele, para estar pronto quando chegar o dia. E isso é previdência. Falta de previdência é que me faz ocupar. Imagina que eu vou morrer daqui 10 anos. Eu fiquei 10 anos por falta de previdência, me preocupando todo dia se era hoje o dia que eu ia morrer e não vivi o dia de hoje. É o imprevidente. Então, compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. Então ele está dizendo assim, olha, não vamos mais desperdiçar as oportunidades de serviço, não vamos mais deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, não vamos mais, vamos nos preocupar com as oportunidades de serviço, de trabalho, de ação, de aprendizado, de estudo, de experiência do agora. O hoje é riquíssimo para isso, mas eu preciso estar o tempo todo atrelado. O que acontece conosco? É normal isso. Eu estou no hoje, vai surgir uma série de convites chatos, impedimentos, dificuldades, dores, empecilhos, e eu, com a minha consciência, quero apenas me livrar disso, da maneira mais rápida possível. Eu não quero me ocupar com essas situações a ponto de absorver experiência ou provocar em mim questões que eu tenho que solucionar. Quer ver? Vamos dizer assim. Vamos supor que
Eu acordo, acabei de acordar pela manhã e está um calor, viu o sol nascer cedo, aquele sol raiando sem nuvem nenhuma, e pensa, hoje vai ser um dia muito difícil, batendo na câmera aqui, muito difícil, né? Já veio assim, o que eu quero na minha cabeça? Me livrar do calor, não é isso? Ao invés de eu pensar assim, olha, hoje é um dia que algumas coisas eu não vou poder fazer ao sol, porque um sol desse vai prejudicar minha pele, eu posso ter dor de cabeça, a umidade está muito seca, não está boa. Então, mas há uma outra, uma série de outros trabalhos que eu posso fazer na sombra. O que é mais importante é que eu acordei, e aí eu estou tendo uma nova oportunidade de fazer alguns trabalhos na sombra e não no sol, evitar o sol. Mas o sol também é importante para muitas coisas, né? Então, a maneira não é uma maneira apenas otimista, positiva, abobalhada de ver a vida. Não, eu não estou falando para que eu me torne uma pessoa que negue o tempo todo as coisas ruins, chatas da vida, me forçando a sempre ver ou achar que as coisas são boas. Não, não. Existem coisas chatas, existem coisas que nos incomodam, mas elas não serão vistas com o mesmo peso, como se algo estivesse contra a minha pessoa. Eu as vejo como um chamado da vida para viver o momento do agora. Só isso. Tranquilo. Então, o cachorro latiu muito cedo, me acordou. E aí o que eu desejo? Que o cachorro não tivesse latido. Assim somos nós. Estamos dando um exemplo muito cedo. Porque se o cachorro não latisse muito cedo, eu não teria acordado. Tá certo? Então eu penso assim, imediatamente quando o cachorro me acordou, ai, por que esse cachorro me acordou? É chato? É. Mas você pode transformar assim, bom, pelo menos ele me acordou mais cedo. Hoje eu posso acordar mais cedo. Olha, eu percebi que ao acordar, eu acordei sem sono. O cachorro latiu e eu levantei sem sono. Eu posso começar a fazer alguma atividade agora mais cedo, vou terminar mais cedo. Veja que eu estou dando uma razão verdadeira e lógica. Eu não estou aqui querendo me tornar aqueles lunáticos que acham que tudo é maravilhoso e bom, meio abobalhado. Não, a fé não nos faz abobalhado. É chato um cachorro ficar acordando todo dia, todos os dias, mas isso não acontece. Acorda uma vez, acorda outra, raciocina. E se ele estiver acordando você todos os dias mais cedo, procure saber por quê, né? Já que você quer trabalhar nas soluções do problema, aprenda, verifique, algo está acontecendo, e assim sucessivamente. Você acaba participando da vida e não apenas emitindo uma bomba de pensamentos negativos e contrários aos acontecimentos sem fazer uma atitude para livrar-se dele. Se você, muitas vezes, você se torna uma pessoa mal-humorada porque você acaba se tornando uma pessoa que age pouco, pensa muito e sente muita coisa ruim, mas não faz nada para se livrar disso. Então vamos dizer aqui, vamos colocar o nosso exemplo. Você acordou de manhã porque o cachorro latiu mais cedo. Ao invés de você fazer essa participação do hoje com a vida, esse bate-bola com a vida, você acorda mal-humorado porque o cachorro latiu. Olha só, na hora que o cachorro latiu, você pensou mal, sentiu mal, não gostou e levantou de mau humor. Aí vai acontecendo um monte de coisas, acontecimentos da vida, e tudo isso vai te irritando, vai te dando. No final do dia você só acumulou maus sentimentos e maus pensamentos sobre o dia de hoje. Não aprendeu nada, se tornou crítico demais e ficou irritado. É exatamente isso que a nossa lição está falando. Por que não lidar com a situação do hoje de forma de um aprendizado, de um teste, de uma prova, como uma prova,
e prestando muita atenção em você, nas suas qualificações, nas suas experiências, no seu conhecimento, por que aquela situação está te tirando da paz íntima? Né? Nós temos na nossa mente coisas que aprendemos milenar sobre o sofrimento, que o sofrimento é bem-vindo, que o sofrimento é bendito, que os santos evoluíram, que Jesus sofreu, que o sofrimento nos eleva. Então, por que não eu colecionar motivos para sofrer na minha vida e acreditar que esses sofrimentos estão me elevando? Bom, essa é uma visão meio ultrapassada do cristianismo, e agora nós Emmanuel está nos mostrando uma nova visão para o cristão. Ele não precisa viver no sofrimento, viver do sofrimento próprio, né? Parece que é o sofrimento dele que dá-lhe vida, mas ele não precisa. Ele precisa observar as coisas que o incomoda, que o irrita, e que acontecem diariamente, se fixar nela para buscar soluções, para buscar experiência, para buscar teorias e superá-la. Não com solução, às vezes, daquele problema, mas com uma solução em si mesmo. Por exemplo, do cachorro que está latindo. Às vezes, você não vai precisar fazer nada ao cachorro e nem sua casa, mas ter mais tolerância com os cachorros que latem, ou aceitar acordar mais cedo porque você acabou de arranjar uma atividade que precisa ser feita mais cedo. Por exemplo, já que eu acordei bem mais cedo, o sol está mais fraco, eu vou molhar as plantas antes que o sol fique mais forte. Pronto, você deu uma solução para um acontecimento, mas que dependeu de você e não de mudar aqui fora alguma coisa. Que nem sempre é possível mudar aqui fora para solucionar, mas sempre será possível mudar aí dentro de cada um de nós a nossa intimidade, o nosso pensamento, para que a gente alcance uma solução, uma paz íntima. Porque é exatamente isso que ele está falando, né? Que a paz que a gente, se nós soubéssemos o que pertence à nossa paz íntima, não estaríamos perdendo o equilíbrio, desperdiçando ela, negligenciando ela por qualquer coisinha. Nós daríamos mais valor à nossa paz íntima, de maneira a preservá-la mais, né? Hoje, como eu disse, 1% da humanidade sabe o que é paz íntima. Muito. A paz íntima não é nem aquela paz que você sente quando você está sozinho num determinado local. Não tem ninguém. Não. Isso é solidão. Paz íntima é algo bem diferente disso. Certo? Então vamos lá. E ele está dizendo que nós precisamos nos abrir mais ao ensejo do trabalho, ao convite do trabalho. Ele não está falando convite do trabalho cristão é pegar, sair de casa, fazer alguma coisa na igreja, centro espírita, no templo. Não. Ao trabalho, o teu dia a dia está te convidando ao trabalho de reforma íntima. Há vários itens. Observe, preste atenção, viva o presente, para de ficar no passado, para de ficar sonhando com o futuro, compre o seu presente realmente e comece a se observar. Como você está conduzindo o seu presente? Como você está conduzindo o seu presente? E trabalhe para manter a sua paz íntima. Se algo te tira da paz íntima, tente observar o que aconteceu, por que aconteceu, e trabalhe em si mesmo, mesmo que leve algum tempo, para se livrar dessa visão, desse sentimento, desse pensamento que te desequilibra. Busque e você vai encontrar saídas para si próprio, não para a situação do mundo. O mundo tem situações, problemas e dificuldades que é insolúvel, pelo menos dentro do nosso século, tá? O homem
encarnado. E outra coisa, né, antes de continuar, não é solucionando todos os problemas aqui fora que você terá solucionado os problemas dentro de você. O problema interno nosso, o problema dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes não depende das coisas somente aqui fora. Depende da nossa evolução íntima. É isso que ele está falando na lição aqui. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele. Veja que o tempo não é algo que nos pertence. Ele é dado temporariamente. Quem nos dá? Deus. Que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo, por Deus, em favor de sua própria renovação. Deus nos concede o tempo para que a gente renove. Então veja como o tempo é importantíssimo, nós desprezamos ele demais. Todo ansioso acha que tempo é a pior coisa que existe. É castigo. Você fala, espera um momento, daqui a pouco. Quem sabe no amanhã, para o ansioso é a mesma coisa que você disser, vou te colocar de castigo. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual. Aí é que está. Não é as mesmas coisas que eu preciso trabalhar em mim e ninguém precisa trabalhar igual. Os impedimentos, os convites ao desequilíbrio, as situações difíceis, os empecilhos da vida, cada um tem os seus. Não tem como aqui dizer que isso aqui é uma coisa ruim, chata, porque para o outro já é tolerável, para o outro é impossível suportar, para o outro mais ou menos, para o outro nem sabe que existe. Então não dá para falar o que é, o que não é. Cada um com um olhar no agora, com a presença espiritual no agora, porque o tempo é apenas isso, foco de atenção. Então no agora, enquanto você estiver ali, o que você vai descobrir sobre você, o que está conflitando, tirando você, convidando você da paz íntima, do equilíbrio. E outra, talvez como nós podemos, vamos supor, eu vou começar hoje agora a prestar mais atenção e dar mais valor à minha paz íntima. Então, pode ser que eu vou descobrir que só hoje, quando eu comecei a prestar atenção, tem muita coisa que me tira do sério. Então percebe o quanto você é mal-humorado, o quanto você é desequilibrado, o quanto você é irritado, nervoso. Porque você vai assustar com você. Começa hoje. Ou então amanhã, a partir de amanhã, a hora que eu acordar, eu vou começar a prestar atenção em tudo que está me tirando da paz íntima. Muitas vezes eu acabei de sair, eu vi a louça suja, já fiquei irritado. Olha aí. Você vai, puxa, o que uma louça suja está me tirando, está me irritando? Ah, mas é porque eu penso que as pessoas poderiam ser mais colaborativas, que as pessoas poderiam ter mais consciência. É verdade, não estamos dizendo aqui que você está pensando errado, mas esse pensamento que você tem, que você está tendo, até hoje te levou a quê? Aonde? A criar um pensamento, um sentimento negativo a respeito daquela situação e você acaba de nutrir em você mais negatividade, mais pessimismo, mais nervosismo. Então vamos mudar. Você quer dar o valor na sua reforma íntima? Você fala, a louça está aí, eu estou bem, minhas mãos estão boas, eu estou com disposição, eu estou saudável, eu vou lavar. Uma oportunidade que eu estou tendo para lavar. E no que eu estou lavando, de repente eu penso, será que não está tendo muita louça? Nossa, às vezes, né, a casa da gente tem 500 copos e mora 2 pessoas dentro da casa. Aí quando você olha na pia, tem 100 copos sujos. Aí eu penso, 100 copos para 2 pessoas? Não é melhor ter 4 copos? No máximo? Assim, o ideal era ter 2. Porque aí sim, quando eu precisasse, eu lavava. Assim, na marra eu ia lavar. Esse é seu copo, esse é meu. Pronto.
eu estou te convidando a lavar o seu copo. Não é verdade? Às vezes, esse excesso de coisas em casa é que faz a desorganização. Nós temos isso mesmo, é natural. Muitas vezes eu tenho tanta vasilha, tanta panela, que quando eu faço o almoço, tem tanta coisa suja que eu falo, gente, já até desanimei. Agora pensa, alguém que não tenha tanta panela vai fazer a mesma coisa que você vai fazer e não vai sujar tanto. Então talvez seja quantidade, né? Nós temos essa facilidade, é como roupa. Se a gente tem demais, meu Deus do céu, aquela roupa é um monte. A cada 1 minuto, 2 minutos, toma um banho e troca. Agora, se eu não tenho tanta roupa, eu já tenho que começar a lavar, porque para poder. E no final eu nunca tenho um montão em lugar nenhum, porque eu não tenho um montão de roupa. Tudo que você tiver de muito é porque você tem muito. Esse é o problema de quem tem muito. Tá? Imagina. Cada coisa a gente tem que cuidar. Enfim, eu vou trabalhando internamente. Para mudar a minha maneira de ver a vida. Porque eu quero priorizar a minha paz íntima. Eu quero descobrir essa tal da paz íntima. Então tudo que me leva... E observa que Emmanuel não está mandando eu parar de fazer tudo. Só ficar agora orando, rezando, meditando, não sai de casa, não faz nada, fica lá no meu quarto porque eu quero a paz íntima. Não está falando isso. Ele está falando que a gente foque o agora e observe as situações à nossa volta que estão concorrendo com a nossa paz íntima e tenta resolvê-la, compreendê-las, entendê-las, usando a nossa experiência, o nosso conhecimento, e se não for suficiente, buscar. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo assim, você tem um objetivo, manter a paz íntima, acordar com ela e dormir com ela. É isso. Então, necessário é que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Quando eu estou focando o meu presente, eu começo a descobrir que existem coisas que eu tenho obrigação de fazer. Existem coisas que eu tenho obrigação e que ninguém disse para mim que eu tenho. Eu me qualifico, eu me proponho a ter esse dever. Seja aqui no mundo aqui fora ou num dever do mundo aqui dentro. Por exemplo, eu posso de repente achar que eu tenho o dever de não mais falar palavrão, de não mais gritar nomes horríveis, de não fazer mais escândalo. Isso no comportamento. Eu tenho deveres de não mais pensar em coisas que não me levam a nada, que me desanimam na minha proposta de caminhada, de perder tempo em assistir programas, filmes que não me evolui. Eu tenho o dever agora com a vida, eu tenho o dever ao acordar de arrumar minha cama, porque é onde eu dormi, onde eu passei a noite, por exemplo, né? A menos que eu não me importo que ninguém arrume e ninguém arruma para mim. Porque se alguém arruma para mim, por que eu não posso? Eu descubro que possa ser um dever, né? Meu, eu começo a participar da vida. Porque assim, eu começo a deixar para lá tudo que é o agora, para tentar viver o que não é real. E passo muito tempo vivendo o que não é real. Por isso, a minha vida não anda. Muitas pessoas dizem, olha, eu luto, minha vida não muda, não anda. Porque os convites que estão sendo lhe feitos no dia a dia estão sendo desprezados. Você não está evoluindo como deveria. Está vivendo num mundo lunático, num mundo criado na tua imaginação. Como é descompassado o que você vive na sua cabeça daquilo que você precisa para viver, realmente nascendo de novo. Você está fora da reencarnação sua. Totalmente. Imagina Jesus nascendo no planeta Terra
e ficasse agora só pensando nas coisas do céu celestial, recebendo visita, ele ia passar até morrer na terra e não ia ter feito o que ele deveria fazer. Quando a gente sai do hoje e do agora, você deixa de fazer o que você veio fazer, porque você está vivendo muita coisa na sua cabeça. Vamos acompanhando a mensagem, você vai entender melhor. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Muitas vezes é a inquietude, é a mente ocupada, é a preocupação que nos tira do agora. Por isso que tem que afastar. Por isso que você se preocupando com aquilo que é sua obrigação, você fica com a mente mais tranquila. Ele está falando, e a mente mais tranquila, mais livre, você vê o presente, acontecimentos do presente. Inclusive, por exemplo, muitas pessoas, muitos de nós, não percebemos inúmeros fenômenos espirituais acontecendo à nossa volta, porque nós estamos preocupados. Não estamos ali naquele... Eu estou no meu quarto, eu não percebi que alguma coisa se movimentou. Eu não percebi que alguma coisa sumiu e de repente reapareceu. Eu não percebi que... nada. Né? Hoje, com o alcance das câmeras, que fica o tempo todo filmando, algumas pessoas estão descobrindo que os fenômenos espirituais estão muito mais presentes do que a gente imaginava. E por que eu não vejo? Porque eu não estou ali. Eu às vezes estou no meu carro, eu às vezes estou no meu quarto, estou na minha casa, mas eu estou com o corpo na minha casa, a minha cabeça está fora de casa. Então, eu não percebi nada. Nem que eu trompasse com o fantasma, eu perceberia que ele estava ali, com o espírito. Né? Agora, quando nós estamos mais focados no agora, a gente vai perceber muitas coisas, muitos detalhes, muitos sinais, inclusive o vidente. A gente atribui a pessoa que vê o mundo espiritual, mas uma pessoa vidente é aquela capaz de ler o que está no presente, perceber. Enxergar é perceber, ver, entender o que está no presente, né? É uma pessoa que quando se aproxima de você está nervoso, né? Estou sentindo que você é um vidente. Ele está vendo que você está nervoso, porque às vezes você está do lado de uma pessoa que está perto de ter uma crise de nervo e não percebeu se ela estava nervosa. Não percebeu. Você está tão preocupado com seus problemas, você nem percebeu que ela estava nervosa, que ela estava cheia. O vidente é aquele que, por exemplo, chega com a pessoa, você está nervoso, né? Você está sentindo alguma dor? Aí alguma pessoa fala, nossa, você adivinha? Não, eu estou só no presente. Eu estou olhando para ele. E os demais não estão olhando, não estão no presente. Certo? Então ele está dizendo assim: cuide cada pessoa do que se lhe refira a conta particular. Cada um tem uma conta, cada um cuida dessa conta, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente e resolvidos. Ele fez um cálculo aqui para nós, mano. Ele falou que 2/3 desafiou a humanidade. Ele falou, vocês querem resolver os problemas sociais de você? Eu vou dar a solução de 2/3 dele. Olha que fantástico. Cada um se preocupa com a sua conta particular. 2/3 dos problemas sociais da humanidade já terá desaparecido. A gente põe problemas sociais tudo na conta de político, né, do governo, e tá falando 2/3. Nós somos nós que estamos provocando isso. Por quê? Porque estamos muitas vezes no local errado, fazendo coisas que não era da nossa responsabilidade, da nossa competência, e consequentemente não estamos fazendo algumas coisas que nós deveríamos fazer, que é da nossa responsabilidade, do nosso dever, da nossa obrigação, né? Então, ou quando estamos fazendo algo que nós deveríamos fazer, não estamos atentos àquilo, gostaríamos de estar fazendo uma outra coisa, enfim, acontece que, apesar de eu estar trabalhando todo dia, fazendo todo dia, não estou fazendo bem feito, como deveria, porque só não estou presente no dia, só isso. Imagina, eu vou colocar aqui que é a coisa mais fácil da gente entender agora,
é alguém que trabalha em atendimento de público. Mas todas as áreas têm isso. E aí o que acontece? Alguém está lá na UPA, a pessoa chega, você olha para ela, está pálida, ou então ela está até roxa de febre. E o atendente olha para ele e ainda pergunta, pois não, e aí você vê o atendente olhando para aquela pessoa que está quase caindo no chão, ele trata o outro que está fazendo a ficha para aquele que não aguenta nem levantar, ele trata os dois, aquele que veio sozinho e aquele... A falta de estar presente, não está presente ali, ela não precisava nem fazer isso, né? Se aquela pessoa não aguenta levantar, por que ela não olhou de longe e falou, não aguenta, vai até lá, pega uma prancheta com a pessoa sentada ali, vai até ali e faz a ficha dela, se é tão necessária a ficha dela. Às vezes, a gente percebe que as pessoas estão muito longe, estão cuidando do público, mas estão preocupados em, num programa de televisão, namorar, ir para casa, e está deixando o público que precisa do atendimento daquela pessoa completamente sem ser atendido, como deveria. Então, só estar presente, só estar vendo os sinais do agora, do momento de hoje, dos acontecimentos, torna você muito atento, e ocupa sua cabeça, e faz com que você se sinta muito realizado. É uma coisa muito interessante, é assim, não sei se acontece, mas dá para a gente saber se vocês tiveram essa experiência. Muitas vezes você está fazendo uma atividade muito simples, vamos supor que você acordou de manhã, olhou o seu quintal, precisava varrer o quintal. Catar as folhas, estava sujo. Uma coisa muito simples, não parece? E por algum motivo, você não conseguiu terminar de varrer o seu quintal. Você começou a varrer. E por algum motivo, talvez choveu, sei lá, ou o vento começou a dar uma ventania muito forte, voltou a sujar todo o quintal de novo. Enfim, você não deu conta de terminar. Você acaba assim o dia irritado, chateado, puxa. Parece que eu não fiz nada, né? O quintal que eu levantei para varrer, eu não consegui varrer. Não terminei de varrer, não fiz, tá lá, tá sujo. Parece que eu nem tive vontade de varrer o quintal. Simples, né? Porque você não conseguiu concluir uma atividade. Olha que interessante, olha que sensação que nos dá. Agora, por quê? Porque você se ocupou com aquilo ali. Você se ocupou. Muitas vezes, eu tenho o dia inteiro para varrer e mal e mal varro. Quando eu começo a varrer, eu só passo uma vassoura que todo mundo que chega e fala, tá faltando varrer esse quintal. Eu varri. Se você não falasse, você não ia saber. Porque a velocidade que você varreu é a falta de atenção que não dá nem de perceber que esse quintal foi varrido. Ou seja, você de novo não estava ali presente e não varreu como deveria, como poderia, como... É isso que nós estamos tentando falar, tá? Então, mas se eu cuidasse mesmo de cada atitude e a realização, tá? Eu acabei de varrer o quintal, tal, aí acontece algumas coisas, a gente vê como é interessante, né? Aí tá encostado, sei lá, um vai conversar com o outro e fala assim, hoje o dia não foi bom para mim. Para mim estava muito quente, mas pelo menos eu varri o quintal. Olha que interessante. Simples! Cada coisinha que você fizer de maneira presente, ela te representa, ela se transforma numa satisfação, numa alegria de viver. É como se você dissesse, graças a Deus, eu consegui, iniciei a fazer algo e terminei. Eu dei valor às minhas horas de existências, elas serviram para aquilo. São essas rotinas simples que nos torna valorosos para nós e para a nossa vida. Porque não imagina você não fazer nada o dia inteiro. É horrível, né? É os candidatos, lembra, né? A gente se torna candidatos à paralisia a partir do momento que eu
me obrigo a não querer fazer nada. Eu já entro no candidato da fila de ser um paraplégico, ser paralítico, de ser impedido de movimentar, senão nessa vida, na próxima. Repara, ele está dizendo, as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Porque as exigências que estão acontecendo, as situações, vem de relacionamento acontecer, clima, tudo que acontece à sua volta, no seu círculo, à tua volta, tudo que você se ocupa naquele momento para tentar participar, aprender com aquilo, muitas vezes você não vai dar solução, você só vai aprender. Aquele acontecimento chama atenção para você refletir em alguma coisa, enfim. Quando você participa dos acontecimentos que estão à sua volta, ele está falando, é em favor apenas de você. Não é das coisas que estão à volta e nem das pessoas. É de você. É porque você se ocupou com aquilo. Nem às vezes as pessoas estão se ocupando com o problema que ela está te gerando. Elas nem perceberam que estava te irritando. Mas você se preocupou. Então, é um problema seu e não dela. Certo? E ele continua dizendo assim, final, último parágrafo. Não caminharás entre as estrelas, porque a gente quer um dia ir para o momento de regeneração do planeta. Ou o outro já pensa em ir para o céu, para essa estrela, para o mundo espiritual, para o nosso lar. Então, não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Ou seja, você vai ter que caminhar, não adianta, não tem essa de fugir do trabalho, de fugir das coisas humildes que você vai ter que trabalhar a seu favor para superar os limites da tua paz íntima, para superar os convites para destruir a sua paz íntima. Você vai ter que fazer isso antes de você pensar em caminhar nas estrelas. Porque não pensa que você, sendo negligente, frio, não se importar com as coisas à sua volta, vai te levar para o céu. É isso que ele está dizendo. Não pensa você vai chegar em casa, entrar no quarto, fechar a porta e ficar lá, porque aí não tem problema nenhum, eu vou passar a vida toda assim, beleza, vou para o céu. Não vai. É isso que ele está dizendo. Vai ter que sair do teu quarto numa reencarnação e vai ter que caminhar ao lado das pessoas o dia a dia, ver, trompar com um, ouvir desaforo, ouvir um não, um mal educado, um teimoso, e assim vai indo. E você terá que ir resolvendo isso dentro de você, não aqui fora. A proposta da reforma íntima nunca foi solucionar o problema do mundo, foi solucionar o problema íntimo seu. Um problema que a gente tem que desequilibra a nossa paz íntima. E é por isso que Jesus chamou-nos nessa reflexão. Ah, se tu conheceste também, ao menos neste dia, só um dia, o que a tua paz pertence. Se um dia você descobrisse o que é a paz íntima, você nunca mais trocaria ela por nenhum desequilíbrio, nenhuma desavença, nenhuma irritação, nenhum mau humor, nenhum medo, nenhuma angústia, por nada neste mundo.